Ok. Vamos avançar. E adoraram-na todos os que habitam sobre a... Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então nós vimos que essa besta que perseguiu, que matou os santos, ok? Ela vai receber esse poder novamente e ela vai dominar neste mundo com todo o poder que ela tinha no passado e vai adorar ela, ok? Esses cujos os nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, qual é a pergunta que nós devemos fazer? Uma vez que eu tenho meu nome escrito no livro da igreja, você quer dizer que eu não vou adorar a besta? Não significa nada. Hã? Isso não significa nada. Não significa nada. Mas então vamos supor que é essencial eu ter o meu nome escrito no livro da igreja. não, é essencial ter nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Ah, o essencial é ter o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Mas como é que meu nome vai para o livro da vida do Cordeiro? As minhas ações, o que eu pratico é que vai determinar aquilo que eu quero e aquilo que eu vou receber no fim. Nossa É santificação. como dizer, é aquilo impossível uma árvore má dar bom fruto. Se eu sou uma árvore boa, tenho que produzir bom fruto. Exatamente. Olha aqui. Lucas capítulo 15, verso 7. Diz assim: digo-vos que assim haverá que alegria no céu por um pecador que se arrependeu, que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Você quer dizer, se alguma coisa produz alegria no céu, você quer dizer que mais um nome foi acrescentado, né? Diz assim: assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se... se eu arrependo, eu vou arrepender de quê? Dos pecados, exatamente. Você quer dizer que há algo que faz com que haja alegria no céu. É quando um pecador se arrepende dos seus pecados, somente arrepender E mudar. mudar, né? E deixá-los, né? Deixar. Exatamente, porque a Bíblia nos diz claramente: aqueles que confessam os seus pecados e deixam, alcançarão o quê? A misericórdia. Ok? Êxodo capítulo 32, verso 31. Ok? Diz assim: a pergunta que se faz é: o que se faz com que o meu nome seja arriscado do livro do Senhor? Êxodo capítulo 32, verso 31 diz assim: assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo pecou pecado grande, fazendo para si deuses de povo. Ok? Você quer dizer que às vezes nós podemos fazer esses deuses também, né? Sim. Ok? É por isso que nós, quando estudamos de joias e tudo mais, nós pegamos essas coisas para fazer de deuses para a nossa vida. E às vezes nós não queremos desfazer desses deuses porque eles têm tanto poder sobre nós. É como foi com Israel. Diz assim: agora, pois, perdoa os seus pecados, se não, risca quê? Risca-me, peço-te do teu livro e tens o livro da vida, ok? Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Essa é a razão que há alegria aqui no céu quando nós arrependemos. Isso quer dizer que quando nós arrependemos nossos pecados e deixarmos, o nosso nome vai manter quê? No livro da vida do Cordeiro. Senão, ele será riscado se nós não arrependemos porque nós pecamos contra Deus. Está claro, né? Vamos avançar. Mas para isso nós devemos vencer. O que deverei eu fazer para que meu nome permaneça escrito no livro da vida do Cordeiro? Apocalipse capítulo 3, verso 5 diz assim: o que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos.
Ok? Então nós vimos que há necessidade de vencer o pecado na nossa vida. E isso tem que ser uma luta diária. E que tipo de luta? Temos que combater até o sangue. Hebreus capítulo 12, verso 4 diz: essa luta tem que ser uma luta renhida. Ok? Hebreus capítulo 12, verso 4. Nos diz como deve ser essa luta. Hebreus capítulo 12, verso 4 nos diz o seguinte: ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. O que representa sangue? A nossa vida. Então isso quer dizer que, se for necessário, a morte, temos que combater até a morte, resistindo contra o pecado. A besta virá ameaçar-nos, daqui a pouco vocês vão ver como é que ela vai ameaçar-nos. E nós devemos resistir até quê? Até a morte, pela graça e pelo poder de Deus, combatendo contra esse mal que Ele quer trazer sobre o povo de Deus. Ok? Essa é a razão que esses pequenos pecados nós devemos vencer já desde já com a ajuda de Deus. Não vamos esperar até a marca da besta, porque a marca da besta é o último teste. Ok? Temos que resistir já contra esses pecados pequenos que têm feito com que nós permaneçamos afastados de Deus. Ok? Para que quando vier aquilo que é forte, possamos permanecer firmes pela graça de Deus. Apocalipse capítulo 13, verso 9 nos diz: se alguém tem ouvidos, ouça. Mas nesses últimos tempos as pessoas não têm ouvido, ok? Tem tendência de fazer o quê? Tapar os ouvidos para escutar a palavra de Deus. Mas quando é fábulas, eles gostam de ouvir. Mas o que é verdade, puro, honesto e verdadeiro, só ele quer ouvir. Então Jesus disse: se alguém tem ouvidos, ouça. Mas alguns gostam de fazer como esse jovem menino, assim, fechar os olhos os ouvidos para que nada entre. Apocalipse capítulo 10, capítulo 13, verso 10 nos diz: se alguém leva em cativeiro, e em cativeiro irá. Se alguém matar, é necessário que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Vocês sabiam que ele levava no cativeiro? O papai levava no cativeiro, né? Quando ele prendia os cristãos, colocava na arena para que os bichos, as bestas comiam e tudo mais, ele levava no cativeiro. E ele foi no cativeiro também, foi levado? Foi levado no cativeiro. Olha aqui o que a história nos diz. Diz que aqui nós vemos o cativeiro do papado, né? Em 1798. Diz assim: então o general Louis Alexandre Berthier marchou para Roma sem oposição em 10 de fevereiro de 1798 e proclamou a República Romana, exigindo do Papa a renúncia dos seus poderes temporais. Lembra, ele tinha poder sobre o quê? Toda a nação, tribo, língua, ok? E nesse momento ele sofreu a ferida mortal, ok? O Papa Pio XVI, nascido Conde de Giovanni Angelo Braschi, Cesena, 25 de dezembro de 1717, Valência, 29 de agosto de 1799. Foi Papa de 15 de fevereiro de 1775 até a sua morte. Completaram 57 anos ao ser eleito com o nome de Pio VI. Em 1796, tropas da República Francesa, sob o comando de Napoleão Bonaparte, invadiu a Itália, derrotaram o exército papal e ocuparam Ancona e Loreto. Pio VI pediu a paz, que foi concedida em Tolentino em 19 de fevereiro de 1797.
Mas em 28 de novembro, perdão, de dezembro do mesmo ano, num motim realizado pelas tropas papais contra alguns revolucionários italianos e franceses, o popular brigadeiro-general Marturin Leonardo Dufort, que havia ido a Roma com José Bonaparte como parte da embaixada francesa, foi morto, surgindo assim um novo pretexto para a invasão. Então o general Louis Alexandre Berthier marchou para Roma sem oposição em 10 de fevereiro de 1798 e proclamou a República Romana, exigindo do Papa a renúncia dos seus poderes temporais. E nesse tempo lá, quando nós vamos estudar a profecia, nós vamos ver que, estudando a profecia de 2.300 tardes de manhã, nós vamos ver que esse período, que deveria terminar de 1260 anos, que deveria terminar em 1844, essa perseguição terminou 25 anos antes de 1844. Okay? É por isso que a profecia de Mateus 24 diz que se esse tempo não fosse abreviado, poucas carnes se salvariam. Mas a história se repetirá. Vamos ver a besta que sai da terra. Outra besta que subiu da terra, ela tinha aqui. Tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro e falava como dragão. Então vamos ver o que é isso. Muito rápido, diz assim: e vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro e falava como um dragão. Essa besta que subiu da terra, ela tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como um dragão. Nós devemos saber o que é, já sabemos o que é uma besta, não é? Nós vamos saber o que é, já sabemos o que é chifres também. Mas esse chifre tem alguma característica diferente, semelhante ao do cordeiro, né? Agora, o que representa o cordeiro? Jesus Cristo, ok? Vamos avançar. Cordeiro, João capítulo 1, verso 29 diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então diz: tendo elas 2 chifres semelhantes ao do cordeiro, isso quer dizer que essa nação, essa besta que representa um reino, uma nação, ok, que vai sair da terra, ok? E nós vamos aprender o que é a terra, o que a terra significa, ok? A terra está em oposição ao mar. Vocês viram que a primeira besta saiu do mar. O mar é um lugar povoado, né? Então, se ela está em oposição ao mar, isso quer dizer a terra é um lugar não povoado, exatamente. E se você vê, quando Deus fez a obra da criação, a terra não estava povoada. Então Deus deu ordem aqui ao primeiro casal para fazer o quê? Multiplicai-vos e enchei a terra, porque a terra não estava povoada. Então em Gênesis capítulo 1, verso 27 e 28, nós temos essa ordem de Deus. Então, sendo a terra um lugar não povoado, então que reino sair de um lugar não povoado, ok? Essa é a pergunta que podemos fazer. A resposta nós vamos ver que é a América, ok? Se nós analisarmos a história da América um bocado, nós vamos ver que a América surgiu de um local não povoado. Havia lá pessoas a morar, os índios por aí fora, mas não eram povoadas como é hoje. Okay? Diz assim: a história dos Estados Unidos é a história de um país relativamente jovem, tendo declarado sua independência a 4 de julho de 1776 na Inglaterra. Esta independência seria reconhecida pelos britânicos em 1783, no Tratado de Paris. O território que atualmente constitui os Estados Unidos fora habitado por dezenas de
tribos nativas, anteriormente à chegada dos primeiros exploradores europeus à região. Durante o século XVI e os séculos XVII, estes territórios foram colonizados por diversos países europeus. Okay? Então, a América formou dos exploradores europeus, aqueles que estavam a fugir também do Papa, dos reis, por aí fora. Os peregrinos. E dos peregrinos também. Pronto, tendo os dois chifres semelhantes ao cordeiro, não quer? Quer dizer, os dois chifres não têm que. Então já é algo para nós vermos que é alguma coisa aqui diferente dos outros, ok? Isto implica que não são o quê? Reis ou reinos, ok? Mas sim dois poderes semelhantes aos de um cordeiro, ok? E que representam o cordeiro, nós falamos já, de acordo com João 1:29, no dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso quer dizer que essa nação pretende que ser uma nação cristã, ok? E quais são esses dois poderes que regem ou gerem este reino ou nação? Você lembra? Exatamente. O protestantismo e o republicanismo. Isso quer dizer a separação da igreja e Estado. Ok. Verso 13 diz: E quando o dragão viu que fora que lançado na terra, perseguiu que a mulher que dera à luz o varão. Então, nós vimos que essa besta vai falar como o dragão. Então, como é que o dragão fala? Perseguindo, né? Mas como é que ele percebe? O que é que ele lança? Perseguição, né? Olha aqui, o verso diz assim: E o dragão irou-se contra quem? E foi fazer guerra os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé, o testemunho de Jesus Cristo. Mas o dragão faz o quê? Ele ira e faz guerra, não é? Mas como é que ele faz essa guerra? Ele diz assim: exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os que habitam nela adorem que a primeira besta cuja chaga não está fora curada. Então isso quer dizer que se essa nação que sair da terra, que é os Estados Unidos, ela vai exercer o quê? Todo o poder da primeira besta. Qual é o poder da primeira besta? Mundial, absoluto. Exatamente, o poder absoluto. Agora a questão, qual é o poder da segunda besta que sai da terra? Ela hoje tem o poder absoluto? Tem ou não tem? Então, se ela tem hoje poder absoluto, isso quer dizer que nós estamos prestes a ver a primeira besta receber o poder dado pela segunda besta. Está a ponto de sarar a ferida. Exato, ele é assim: e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que toda a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta cuja chaga não está fora curada. Você quer dizer que os Estados Unidos têm como objetivo fazer-nos adorar o papado. A imagem da besta. Ok? Agora, como é que ele vai fazer-nos adorar o papado? É que nós vamos ver. Olha aqui. E faz que grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu e a terra à vista dos homens. Então essa besta vai, que é o protestantismo também apostatado, e vai utilizar o espiritismo fazendo o quê? Milagres, ok? E já começa a fazer vários milagres. Mas com esse milagre tem como objetivo fazer o quê? Enganar, não é? Diz assim: e engana os que habitam com os sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e imagina, ele faz sinais e faz o quê? Para, né? Os que habitam na terra. Só sinais vai enganar as pessoas? Hã?
que não estiver preparado, santificado, não Só os sinais vão enganar as pessoas. Vocês acreditam que sinais é o suficiente para enganar as pessoas? é suficiente. Milagres também. Milagres também são Falsa sinais. doutrina. Ah, Falsa agora, doutrina. olha que nós vemos isso aqui nesse texto. Diz assim, enganam os que habitam na... Como? Sinais vai fazer toda a gente ficar admirado, né? Mas isso não é suficiente. Ele vai fazer alguma coisa ainda. Ele disse que lhe foi permitido que fizesse na presença da... Besta. Essa palavra aqui está dizendo o quê? Dizendo aos que habitam na... Terra. Que fizessem uma imagem, né? A besta. Que receberam a ferida da espada e vi. Então ele faz sinal e toda vez fica assim. Depois vai dizer algo, né? Vai dizer as suas falsas doutrinas para que as pessoas vão, na teoria, para criarem uma imagem a besta. Agora, qual é a besta que receberam a ferida da espada? A besta que sai da terra, não é? Então ela recebendo a ferida da espada, ok? O papado recebendo a ferida da espada, os Estados Unidos quer criar uma imagem a ela agora, ok? O que é a imagem da besta? O reflexo. A imagem da besta. É o protestantismo, aposta. Isso aqui nós temos que ficar claro nisso, ok? Conhecendo a besta, você vai conhecer a imagem dela, ok? Então, quando você vendo a besta, quem é a besta? O papado, né? Qual é a imagem do papado? O dia falso. O dia falso? Está quase. O que representa esse poder? É um poder que político e religioso, exatamente. Imagem é aquilo que reflete-nos. Quando nós paramos no espelho, nós vemos a nossa imagem, está refletindo. Então quando você vê o papado, você vê o poder religioso e político juntos. Para que a segunda besta, os Estados Unidos, crie uma imagem à primeira besta, o que tem que acontecer? A igreja e o Estado têm que unir novamente. Isso aqui é a imagem da besta, ok? Tem que ficar bem claro na nossa mente, ok? Por quê? Ele diz assim, e foi-lhe concedido que desse o Espírito à imagem da besta. Imagina, criando a imagem da besta, a igreja e o Estado juntos, ok? A trabalhar. Eles vão agora dar um espírito à imagem da besta. Para que a imagem da besta fizesse o quê? Para que também a imagem da besta falasse. O que é falar? É perseguir, exatamente. Quando diz que a lei fala, você quer dizer o quê? Se imagina se eu determina. Qual é a sanção? Qual é? É a punição. Exatamente. Então, se eu estou aí mais de 120 por hora na autoestrada, qual é a lei que diz que eu devo ser sancionado? A lei do trânsito, né? Exatamente. Então, é a lei que fala. Então, vai fazer uma lei que faça com que a imagem da besta, quer dizer, a igreja e o Estado juntos, agisse. E essa lei não é nada mais, nada menos que a lei dominical. Uma vez a igreja e o Estado estando juntos, eles dois vão trabalhar para fazer uma lei dominical, que é a imposição da marca da besta. Nós vamos ver daqui a pouco. Diz assim, e faz-te a todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão de direita ou na testa. Para que ninguém possa fazer o quê? Comprar ou vender, senão aquele que tiver um sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Então isso quer dizer, ninguém pode comprar nem vender se não tiver o quê? O sinal da besta ou o número da besta ou o nome da besta ou o número do seu nome. Então, podemos hoje comprar e vender ou não? Podemos? Aún. Hoje podemos comprar e vender. Ainda. Mas o texto está dizendo que virá um tempo que nós não podemos comprar e vender. Para nós não podemos comprar e vender, nós temos que ter um sistema econômico que controla o quê?
toda a economia mundial. Ou não? Para que eu possa controlar quem vai comprar, quem não pode comprar. E essa é a razão que nós vemos hoje o sistema político, juntamente com o papado, a falar que o mundo precisa de uma economia mundial. Uma moeda mundial. E uma moeda mundial. E tendo uma economia mundial e uma moeda mundial, aqui sim, ninguém poderá comprar nem vender, senão aquele que tiver aqui o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Você quer dizer, aqueles que aceitarem o domingo como dia da adoração, ou a besta, ok? Que é o papado, como o líder, o máximo de tudo, ok? E o número do seu nome que diz é o 666. Olha aqui. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da... Porque é o número de homem e o seu número aqui? 666. E hoje em dia, muitos falsos teólogos tentam aplicar esse nome para os outros. Dizem o Nero e por aí fora, por aí inventaram. Por quê? Não tem nada a ver com o Nero, porque se nós ficarmos no texto, o texto vai dizer-nos claro. O texto está falando aqui da besta que saiu do mar. Então diz assim, aqui há sabedoria, aquele que tem o entendimento, calcule o número da... Quem é a besta que se trata? O papado. E se tivermos que calcular o número, vamos calcular o número do papado. Não vamos calcular o número do Nero nem de ninguém mais, porque Nero não é o sistema papal ainda. Ela é o sistema imperial romano. Ok? Então é o sistema do papado. É que devemos calcular o número. É quando eles colocam no lugar do Filho de Deus. Vicário, Filho de Deus. Ok? E calcular no número que é a letra latina ou romana, né? E nós vamos ver que dá o número 666. Ok? Agora, saiu esse jornal ultimamente. Não, já não ultimamente. Foi em abril de 2008, se não me engano. Diz por que o Papa ama a América? Vocês podem responder essa pergunta agora de acordo com a Bíblia. Aquilo que nós estamos a estudar. É a América que vale retornar o poder, vale sarar a ferida. Exatamente. E vale fazer a imagem. Exatamente. A imagem da besta. O New York Times diz que o Papa ama a América. Porque eles já sabem o que está por detrás disso. Eles sabem que o Papa ama a América porque a América vai dar o poder que ele tanto almeja. Ok? E é por isso que nós vemos eles cada vez mais a trabalharem juntos. Ele diz, primeira vez na história que o Papa falou no Congresso americano. Agora, para isso acontecer, isso quer dizer que nós estamos mais perto do que nunca a ver a lei dominical a ser promulgada nos Estados Unidos, depois vai ser o mundo inteiro. Mas já está sendo implantada. E já está sendo implantada em países. Muitas cidades. Exatamente. Já está sendo implantada. Já... Exatamente. Aliás, o mundo vai estar preparado para receber a marca da besta, que é a imposição do domingo, como dia da adoração, o dia da família e dia de repouso também para o planeta. E aqui na Europa até tem uma petição no Parlamento Europeu para que todo o bloco europeu reconheça o domingo como um dia de descanso e de guarda e tudo mais. Mas isso está na luta. E nós devemos orar e pedir a Deus para nos prepararmos para esse tempo que está adiante de nós. Pastor, eu vi uma entrevista que ele deu dizendo que daqui a pouco ele vai para o Pai, daqui a pouco ele vai deixar de cargo, que está doente. Quer dizer, ele não está doente, mas ele vai deixar de cargo. Daqui a 1, 2 anos, 3 anos vai deixar de cargo. Então vai ter outra pessoa substituindo, não é? Exato, se sai um entre outro, o sistema vai continuar o mesmo, ok? Nós temos, olha, exato, Satanás tem estudado a profecia e ele também está a ver como um povo está agindo, ok? Sabendo que ele não está doente e ninguém tirou de casa, então por que ele vai sair? Porque Satanás vai tomar o lugar dele. O sistema é assim, o Satanás vai ter que aparecer também, ele é o anticristo, mas Satanás vai ter que personificar. Então isso é daqui a pouco,
que isso foi ano passado que ele falou isso, tem só pouco espaço de tempo, daqui a 2 ou 3 anos já vou sair do poder. Exato. E também temos que ver o uso da palavra, o uso do contexto que ele está a dizer um pouco tempo, também para chamar a pessoa a atenção, alertar a pessoa que não, eu tenho que ir, eu tenho que fazer. E também, o ponto que o pastor também falou sobre os Estados Unidos, se nós repararmos também no mundo atual, nas coisas que estão a acontecer, as tendências todas saem onde? Nos Estados Unidos. Primeiro sai nos Estados Unidos e depois abrange o mundo. É por isso que o Papa, se conseguiu os Estados Unidos, consegue todo mundo, porque a tendência aos Estados Unidos Todo sai aí. sai daí. Vamos fixar sempre o que o homem do pecado nos diz, tem tendência de querer enganar-nos. Okay? Nós temos que estar atentos ao que a palavra de Deus diz e estar a ver as coisas acontecer. Porque se nós tirarmos nossos olhos da palavra de Deus e de Jesus, nós seremos enganados por eles. Muitas vezes eles podem fazer sua mudança aqui e acolá. Eu sei que quando foi no tempo de Ratzinger, toda a gente dizia, esse é o último Papa. Uma boa multidão dizia, esse é o último Papa, esse é o último Papa. E quando muda, e muitos perdem a fé. Entendeu? E Satanás joga com isso também. E muitos adventistas também foram achados ridículos. Nós sabemos que o poder papal e o sistema papal, um homem pode sair e o sistema vai continuar. Vai continuar até que eles cumprirem o propósito de estabelecer uma lei dominical no mundo inteiro. E nós temos que estar de vista nessas duas bestas, porque uma vai dar poder à outra. Como ela vai dar o poder? Criando a imagem e a besta. Nós temos que estar atentos à imagem da besta ser formada. E isso nós estamos a ver. A igreja está cada vez mais bonita. Ok? E isso é só para refrescar. Nós estamos habituados a ver essas imagens. E Deus está dizendo, olha, até o mundo, até cego pode ver o que está acontecendo no mundo. Só nós que não queremos ver. Cegos espirituais. Exatamente. Um dia nós vamos falar disso. Diz aqui, o novo Império Romano. Exato, o novo Império Romano. O alcance global do Papa Francisco. Imagina, o New York Times, que é o jornal, um dos jornais mais famosos nos Estados Unidos, da besta que saiu da Terra. Vocês sabem que a América tem um orgulho que americano, não tem ninguém maior e melhor do que eles. E se ele diz assim, o alcance global do Papa Francisco, você quer dizer que já passou a América, tá entendendo? Você quer dizer que eles sabem que quem está dominando isso agora é quem? Tá entendendo? Para chegar a ponto de dizer que é o alcance global do Papa Francisco, quer dizer que ele está dominando o mundo todo. Okay? E quando nós falamos das Nações Unidas, ele é o que é chefe. Ban Ki-moon. Exato. Esse trabalha para isso. Claro. Okay? E tanto os líderes já sabem que o sistema está sob o controle do sistema papal. O Papa Pio, okay, 10 diz assim, o Papa não é simplesmente o representante de Jesus Cristo, no contrário, ele é quê? Jesus Cristo mesmo sobre o véu da carne. Isso é uma blasfêmia. Estão entendendo? Isso é uma blasfêmia. Então essas coisas estão escritas para que nós possamos ver. Ele diz que o domingo é o dia do Senhor. Mas eu quando leio minha Bíblia, Marcos capítulo 2, verso 27, diz que Jesus Cristo, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Verso 28 diz, até no sábado o Filho do Homem é o Senhor. Mas eu nunca vi o domingo, o dia do Senhor na Bíblia. Okay? Mesmo que Jesus ressuscitou no domingo, mas ele não diz que o domingo é o dia do Senhor. Mas Deus diz claramente que o sábado é o dia do Senhor. Mas o Papa diz que domingo é o dia do Senhor. Encontremos tempo para estar com ele, Papa Francisco. Este Senhor mente para você. O domingo
nunca foi, não é e nunca será o dia do Criador. O sábado, sim, é o verdadeiro dia e o sinal de obediência dos filhos de Deus. Ezequiel capítulo 20, verso 20. A Bíblia diz: e também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinais entre mim e vós, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. E por isso santificai os meus sábados, para que se vais de sinal entre mim e vós, para que saibais que sou o Senhor que vos... Sou o Senhor vosso Deus. Aliás, o sábado, em Ezequiel capítulo 20, verso 20, diz que é o Senhor vosso Deus. E vamos ler esse texto e nós vamos terminar aqui pedindo a Deus que nos ajude a santificar o sábado, porque o homem do pecado substituiu o sábado de Deus por o sábado espúrio, que é o domingo. E se nós amamos a Deus como Ele nos ama, nós vamos obedecer àquele que é o nosso Criador e àquele que é o nosso Redentor. Amém. E Deus nos convida aqui em Ezequiel capítulo 20, verso 20, nos diz o seguinte. Diz o seguinte: e santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Então, santificar no sábado, nós vamos saber que Deus é o nosso Deus. Não é santificar no domingo que nós saberemos que Deus é o nosso Deus. Aliás, se nós santificarmos no domingo, estaríamos a fazer o quê? Adorar o Satanás que deu poder à besta. E para isso que Deus nos ajude e nos dê força para que possamos permanecer firmes no meio desse grande engano do inimigo. E Deus nos possa abençoar. Eu não sei se alguém tem alguma questão relacionada com o texto que nós estudamos. Depois um dia nós vamos estudar quais são as implicações que tem a imagem da besta para cada um de nós e como devemos preparar para fazer face a isso. Porque é o maior teste que nós devemos fazer face nesses últimos tempos, é a imagem da besta. Ok? Vocês têm alguma pergunta a fazer? Eu só vou vos mostrar o que a imagem da besta tem implicação para a nossa vida. Estudando Apocalipse 13, nós vimos que nós temos uma missão que é apontar quem é a besta e qual é a missão do povo adventista nesses últimos tempos. Diz assim: no próprio tempo em que vivemos, o Senhor chamou o seu povo e encarregou de proclamar uma mensagem. Chamou-o para expor a maldade do homem do pecado que fez da lei dominical um poder distintivo, que tem cuidado em mudar os tempos e a lei e oprimir o povo de Deus, que permanece firme para honrá-lo pela observância do único sábado verdadeiro, o sábado da criação, como sendo santo ao Senhor. Que testemunho para a igreja, nós vemos isso em testemunho para ministro e obreiros evangélicos, página 117, página 118. Também podemos ver no livro Evangelismo, página 105. Então, nós como povo de Deus fomos chamados para fazer o quê? A expor a maldade do homem do pecado. Então, nós temos uma missão que nós desconhecemos nesses últimos tempos. Nós estamos a caminhar para o fim, mas nós não vemos que o povo não conhece nada da sua missão. Essa é a razão que nós temos uma grande obra para ser feita e em pouco tempo. À medida que o papado tem ganhado terreno e tem abafado o povo de Deus para que ele não exponha a sua maldade, que é mudar a lei de Deus, em colocar por ênfase a lei dominical, nós somos abafados para não falar da verdade sobre o que ele tem feito.
Mas o terceiro anjo tem que falar alguma coisa. Diz o seguinte: vi então o terceiro anjo, Apocalipse capítulo 14, verso 11. Disse-me o anjo que, acompanhante, terrível é sua obra, tremenda a sua Missão. Presta bem atenção aqui, isso é muito importante, meus irmãos. Ele é o anjo que deve fazer o quê? Separar o trigo do selar ou atar o trigo para o celeiro. Essas coisas devem absorver toda a mente, a atenção toda. Presta bem atenção. Então nós falamos que virá anjo para fazer separação entre trigo e joio. Não estamos à espera até o fim, quando Jesus vier. Nesse que estamos à espera. Mas nós lemos aqui que é a mensagem do terceiro anjo que vai fazer separação entre trigo e joio. E vocês estão à espera que Jesus já venha do céu e venha um anjo para fazer separação. E quando nós estudamos, Mateus disse que Deus enviará seu anjo e separar os bodes das ovelhas, não é isso? Mas isso já é o anjo que está dizendo a mensagem, ok? Que virá para separar os bodes da ovelha, o trigo do joio. Só o fato de eu não aceitar a mensagem, eu já estou a me colocar do lado do quê? Do joio, dos bodes. Ok? É a mensagem do terceiro anjo que vai fazer isso. Qual é o anjo que Jesus vai enviar? Os seus mensageiros. E a mensagem do terceiro anjo que tem feito isso. Porque fala da marca da besta, ninguém quer pregar já a marca da besta. Fala do mandamento de Deus que nós devemos guardar, ninguém diz que é um fanatismo ou legalista, ok? Mas Jesus disse que nós temos que guardar o mandamento de Deus. Com sua ajuda, nós poderemos. E fala da alimentação, como nós vimos, é fanatismo. Então o que está acontecendo? Cada vez mais nós estamos a ser separados pela mensagem. Por quê? É tão importante, diz assim, eu vou avançar um bocado nesse aí, ok? Eu vou vos mostrar só essa passagem. Perdão. Um bocadinho para trás. Aqui. Diz assim, o tema de maior importância é a mensagem do terceiro. Por quê? Que abrange a mensagem do primeiro e do segundo anjo. Mas por que a mensagem do terceiro anjo é o tema de maior importância? Porque é ela que vai separar o trigo do joio. Nós vimos há pouco tempo. Então, por ela ser o tema de maior importância, é o tema que nós devemos agora estudar mais e melhor, para compreender bem. Presta atenção nesse. Todos deverão compreender as verdades contidas nessas mensagens e demonstrá-las. Como é que eu vou demonstrar na vida diária a mensagem do primeiro, do segundo e do terceiro anjo? Pois é essencial para quê? Salvação. Teremos que estudar com empenho e a fim de compreender estas grandes verdades, e a capacidade de aprender e compreender será imposto o máximo de... Eu espero que na próxima vez que nós vamos encontrar, nós devemos estudar como aplicar essas verdades diariamente na nossa vida. Porque é essencial a nossa salvação. Não vale a pena somente nós sabermos o que é a besta, o que é a marca da besta, mas nós devemos saber como aplicar essas verdades diariamente na nossa vida. Que Deus nos possa abençoar e nos fortalecer. E vamos terminar orando, ok?